Todos os heróis do campo de batalha se reuniram em um mesmo lugar, e agora tudo indica que o arco da Associação de Monstros vai entrar na sua reta final. Isso porque o Garou e o Saitama voltaram a ficar frente a frente, dessa vez não tem ninguém para atrapalhar a luta deles. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já aproveita para dar um soco caprichado no like para garantir sua inscrição aqui no canal. No começo do capítulo vemos o Máscara Doce olhando para a Centopeia Eremita, que foi partida em duas pelo ataque do Garou no capítulo passado. E ficamos sabendo que o herói da classe A está focando em resgatar os heróis feridos, já que ele está carregando o Metal Bat em suas costas. E depois ele enxerga o Flash caído perto dele. Porém, o Máscara Doce percebe que o Flash está desmaiado e sendo covardemente atacado por um monstro. Pois é, o monstro que está atacando o Flash é a Manako, que está dando tapinhas na cara dele e chacoalhando o herói para tentar acordá-lo. E galera, a Manako poderia ter simplesmente saído correndo sozinha, mas ao invés disso ela está arriscando a própria vida para tentar acordar o Flash, para que ele não acabe ficando largado no meio do campo de batalha cheio de inimigos, e isso prova que nem todos os monstros são maus. Porém, o Máscara Doce tem um ódio mortal por todo tipo de monstro, e ao ver a Manako próxima do Flash, ele tira a pior conclusão possível e pensa que a Zoyuda está tentando assassinar o herói da classe S. E por isso a Mai Mask simplesmente avança para cima da Manako sem pensar duas vezes. Mas no momento em que ele estava prestes a cometer a maior atrocidade de todo o mangá, o porta-aviões simplesmente passa bem no meio do caminho e impede que ele acerte o soco na Zoyuda. E logo em seguida uma grande onda passa varrendo tudo e joga o Máscara Doce, o Metal Bat, o Flash e a Manako para longe. E detalhe que o Metal Bat, apesar de estar desmaiado, simplesmente não solta o taco. Isso sim que é espírito de luta. E na sequência vemos que o porta-aviões está sendo arrastado pela onda gigante e em breve ele vai acabar passando por cima do King. E o King obviamente fica desesperado ao ver isso. Mas o mais interessante é que é só nesse momento que o King percebe que o Saitama não está mais perto dele. Afinal, até um minuto atrás o Saitama estava bem do lado dele ajudando a resgatar os heróis feridos. Pois é, o King nem sonha que enquanto ele estava ali distraído, o Saitama salvou o mundo matando a água do Oceano Maligna, e agora o careca está surfando no porta-aviões que está sendo arrastado pela onda gigante. E outra coisa que é importante dizer é que podemos ver vários heróis feridos ali perto do King. Tem o Garoto Imperador, o Puripuri, o Genos, o Samurai, o Yayan e a Tatsumaki. E logo na sequência a Fubuki também chega até o King. E galera, tem mais uma penca de heróis feridos juntos dela, e inclusive o Tank Top Master gordão. Sim, o Tank Top Master ficou balofo após ter sido curado pela Fubuki com o poder emprestado pelo Pig God. E por mais incrível que pareça, nesse momento ele é o herói da classe S com menos ferimentos. Quem diria que após ele ter ficado à beira da morte durante a luta contra o Führer Feio, ele ia se recuperar tão depressa. O único problema é que agora ele vai ter que malhar em dobro para voltar a ser fitness. E outra coisa interessante é que junto deles estão os irmãos Bang Bomb, o Brilho Negro, o Homem Zumbi, o Bigode Primaveril e o Mestre Nishirin. Pois é, apesar de ter tido a metade de baixo do seu corpo totalmente derretida pelo ataque do Führer vomitado, o Mestre Nishirin ainda está vivo. E isso explica a ausência do Bigode Primaveril nos últimos capítulos, já que ele foi buscar o corpo do seu mestre para ele ser curado pela Fubuki. E galera, pra quem tá achando forçado que o Nishirin esteja vivo, é forçado mesmo, mas tem explicação. Afinal, mesmo que ele tenha morrido pela falta de sangue, ainda leva 5 minutos depois que o coração para as células do cérebro começarem a morrer por falta de oxigênio. Então, se o Bigode Primaveril levou ele para ser curado pela Fubuki em menos de 5 minutos e ela de alguma forma conseguiu fazer o coração dele voltar a bater, e depois fez uma transfusão de sangue para repor o que ele perdeu, e por fim está usando seus poderes psíquicos para que o sangue não escape do corpo pelos ferimentos, então ele está clinicamente vivo, mas a questão é que eu não faço ideia de como eles vão fazer para recriar a parte do corpo dele que foi destruída pelo Führer vomitado, e acho que a única forma de salvar o Mestre Nishirin é transformando ele num ciborgue igual o Genos, e até lá a Fubuki vai ter que ficar usando seus poderes o tempo todo para manter ele vivo. Enfim, que depois vemos a Fubuki indo até Tatsumaki para curar ela, mas a parte mais interessante é que a Fubuki está completamente exausta, e por isso ela está tendo que usar a energia do Tank Top Master como se ele fosse uma bateria de energia para alimentar os poderes psíquicos dela. Mas enfim, que o plano da Fubuki é curar a Tatsumaki para que ela use seus poderes psíquicos para tirar todos da frente da onda gigante que está varrendo o campo de batalha.
Mas o Tank Top Master percebe que não vai dar tempo de fazer isso, e por isso ele levanta todos com seus braços. E vale dizer que nesse momento fica evidente que o Brilho Negro está em perfeitas condições de lutar, pelo menos fisicamente, mas psicologicamente ele está catatônico e por isso segue encolhido em posição fetal. Tudo graças a ele ter tido parte do seu brilho derretido pelo ácido do Führer vomitado. E isso serve pra gente ver que poder não é tudo. Afinal, se o Brilho Negro lutasse pra valer, ele provavelmente só iria ficar atrás da Tatsumaki e do Silverfang entre os Classe S que participaram dessa missão. Porém, o próprio Tank Top Master, que é dezenas de vezes mais fraco, está se provando muito mais útil. Afinal, se não fosse pela chegada do Tank Top Master, os heróis não teriam derrotado a Psycho-Orochi e os mercenários teriam sido mortos pelo Führer feio. E por outro lado, a única coisa importante que o poderoso Brilho Negro fez nessa missão toda foi ter salvado a vida do Yaian, protegendo ele de um dos ataques da água natural maligna. Mas ok, né? Enfim, que o plano do Tank Top Master para salvar todos os heróis feridos da onda gigante é arremessar todos eles em cima do porta-aviões. Mas antes ele diz pro King pular na frente para segurar todos e impedir que os feridos se machuquem ainda mais. E o Tank Top Master explica que o King não deve usar a sua técnica da super agarrada do estilo King, porque as ondas de choque iriam acabar machucando os heróis. Então a melhor opção é que o King simplesmente use seus lendários poderes psíquicos mesmo. Mas para sorte do King, ele enxerga o Saitama em cima do porta-aviões olhando para ele. E por isso o King grita pro Tank Top Master não jogar eles e simplesmente esperar. E na sequência vemos o Saitama cravando os pés no porta-aviões e depois o careca gira o próprio corpo. Isso faz com que o porta-aviões gigante gire junto dele, de modo que ele fica de lado e começa a frear. E então o careca usa as pernas para empurrar o porta-aviões para baixo, e depois ele pula para deixar o porta-aviões cravado no chão, e desse modo frear os movimentos dele antes que os heróis sejam atropelados. E além disso, essa manobra radical do Saitama também fez o porta-aviões servir como escudo para que os heróis não fossem atingidos de frente pela onda gigante. E ainda o porta-aviões fica perto bastante para impedir que a carcaça da centopeia eremita caia em cima deles. Ou seja, só nesse momento Saitama salvou a vida de todos os heróis 3 vezes. Mas adivinha só, ninguém viu o Saitama fazendo isso, e os créditos do que aconteceu ali provavelmente vão ir para os lendários poderes psíquicos do King. Certamente que sim. Mas enfim, que apesar do Saitama ter salvado eles do impacto frontal da onda gigante, na sequência o mar começa a se fechar pelos lados dos heróis. E outro detalhe importante é que por um dos lados o mar está trazendo de arrasto o Máscara Doce e o Metal Bat, e pelo outro o Flash e a Manako. Então, no exato momento em que o mar se fechar ao redor da Fubuki, todos os heróis do campo de batalha vão estar reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, todos menos um. O que tá faltando é o Deus Porco, e na sequência vemos ele em disparada correndo por cima da carcaça da centopeia eremita. E uma coisa importante é que o porco já tá gordão de novo. Lembrando que no capítulo passado ele tinha ficado super magro por ter dado toda a sua energia para Fubuki curar o Tank Top Master, mas agora ele já tá balofo de novo, provavelmente graças a ter devorado os restos dos gengivas. Enfim, que depois o porco pula em direção a todos os heróis do campo de batalha, e no exato momento em que todos eles estão reunidos no mesmo local, o Deus Porco abre a boca de um jeito simplesmente bizarro e depois ele engole todo mundo para mantê-los protegidos das ondas violentas. E depois vemos o Deus Porco sendo jogado para longe com todos os outros heróis dentro da sua barriga. E na cena seguinte vemos o Garou, que após derrotar a centopeia eremita acabou lembrando que existia outro monstro gigante de água para ele derrotar. Pois é, o Garou estava tão distraído lutando contra a centopeia que esqueceu completamente da existência da água do oceano maligna. E na cena final do capítulo vemos o Saitama chegando até onde o Garou está, e o careca pergunta ao Garou o que ele é. Afinal, nesse momento, o ex-discípulo do Silverfang não é nem monstro e nem humano, mas o mais importante é que agora não tem mais nada para impedir a luta dos dois. Afinal, todos os monstros já foram mortos e todos os heróis foram jogados para longe dali. Então tudo indica que no próximo capítulo vamos ver a tão aguardada luta do Careca de Capa contra o Caçador de Heróis. Mas enfim galera, desse momento em diante eu vou falar algumas coisas que são spoilers da webcomic, então se você acompanha somente pelo mangá do Murata e não gosta de nenhum tipo de spoiler, então eu aconselho que feche o vídeo nesse momento. Não é nenhum spoiler gigante nem nada, mas fica o aviso, né? Enfim, que esse capítulo deixou evidente que não vai ter a luta do Garou contra os heróis da classe S, que é uma luta que não acrescenta muito para a história, porém foi uma das melhores lutas de toda a webcomic. Então a gente perde muito de não ter tido essa luta épica adaptada pelo Murata. Afinal, eu não vejo um jeito do Saitama deixar o Garou escapar para ir surrar os outros heróis antes de eles enfim começarem a lutar. E outra coisa importantíssima é que tá faltando a luta da Psychos contra a Fubuki.
Porém, essa luta ainda pode acontecer de forma simultânea com a luta do Garou contra o Saitama, e acho até que vai ser mais interessante a Psychos atacar a Fubuki com todos os outros heróis juntos dela, porque assim podemos ver um último esforço conjunto dos heróis para derrotar a líder da Associação de Monstros. E também vai ser a chance do Máscara Doce mostrar a que veio, já que a principal luta dele nesse arco na webcomic foi contra o Esperma Negro e a Água Natural Maligna. Mas como não teve isso no mangá do Murata, então uma participação dele na luta da Psychos contra a Fubuki é mais do que bem-vinda. Mas enfim, que essa luta contra a Psychos tem que acontecer de um jeito ou de outro, porque vai ter uma parte muito importante no próximo arco que envolve o ressurgimento da Psychos e a história dela com a Fubuki. E outra coisa que aparentemente vai ser diferente do mangá em relação ao webcomic é que os heróis foram jogados para longe do Saitama e do Garou. E se for assim, ninguém vai ver a verdadeira força que o Careca de Capa possui. E lembrando que o arco do Máscara Doce e o plano do herói perfeito só aconteceu porque ele viu o Saitama em ação contra o Garou. Então, ou o mangá vai seguir por um rumo bem diferente, ou pelo menos o Máscara Doce e o Homem Zumbi vão acabar voltando até o campo de batalha para ver o Saitama lutando contra o Garou. Mas seja como for, eu acho que o Murata tem que entregar a batalha final desse arco de uma vez, para que a história finalmente avance e o One também possa continuar com a webcomic. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. Até o próximo vídeo nerd, valeu, fui!